A paz a todos. Amém? Peço que os irmãos abram a escritura em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. 1 ao 17 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Peço que mais uma vez os irmãos fechem os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. E eu peço, Senhor, que ela tenha pleno efeito em nossos corações, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Cada um dos que estão aqui nessa noite, Senhor, assentados, dependem de Ti, Senhor, para compreenderem, Senhor, as Escrituras. Nós pedimos, abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. E eu dependo de Ti, Senhor, para poder expor as Escrituras com fidelidade, Pai. E eu peço, Senhor, me capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 12, então, versículo 1 ao 4 é o que foi exposto na semana passada. Então, relembrando aqui, ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós temos aqui uma comparação da nossa vida cristã com uma carreira, uma corrida que tem um prêmio. E Jesus ele já é nos apresentado como aquele que venceu,
né, aquele que é o nosso precursor, né, e já está, né, assentado nos céus, glorificado, né, e é para onde ele nos chama. Ele nos chama para sermos coparticipantes da sua glória. Como eu relembrei, né, na semana passada, o Senhor nos promete, né, inclusive, que nós nos assentaremos juntamente com ele no seu trono. Nós reinaremos sobre a terra, né, e dentre tantos outros galardões, que são promessas para nós, mas são promessas para aquele que vencer, né, como também eu né, oriento os irmãos, aqueles que não leram ainda, né, novamente, né, mas já foi exposto aqui todo o livro de Apocalipse, né, um tempo atrás, mas né, quem quiser relembrar, né, e ler os primeiros capítulos de Apocalipse, especialmente capítulo 2 e 3, né, vai ver ao que vencer, ao que vencer. Né, então, vê que não é apenas, não vai ter algo tal como assim um prêmio de participação. Né? Hoje em dia, né, é muito comum isso, né, nas escolas, coisas assim, né, né, para que não tenha, né, as crianças aqui, digamos assim, que não chegaram, né, em primeiro e tal, não fiquem, né, tristes, né, e tal, daí tem, né, um prêmio, né, de participação e tal. Mas, no que tange, meus irmãos, a fé, no que tange a essa corrida que nos é proposta, ninguém vai receber um prêmio só por ter participado da corrida. Só recebe o prêmio, só é coroado aquele que chegar até o fim, aquele que vencer. No próprio capítulo, né, ali de Apocalipse, que eu acabei de citar, eu peço que os irmãos, né, leiam em casa, né, são 2 capítulos, né, tremendos aqui de Apocalipse, e que, inclusive, fala, por exemplo, né, Apocalipse 3, versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja, a nossa coroa pode ser tomada de nós, ou seja, nós podemos perder o prêmio, perder o galardão, inclusive perder a salvação. Por mais que tenha, né, pessoas que dizem, né, que não, uma vez salvo para sempre. Nós já temos visto aqui em Hebreus que não é assim. E eu estou falando só de Hebreus, né? Fora vários outros textos da Escritura. Né? Mas só nessa carta sendo exposta nós já podemos, né, perceber que, por mais que a salvação ela é garantida pelo Senhor, mas se nós, né, apostatarmos, nós podemos perder a salvação. O Senhor não vai garantir a salvação daquele que apostata da fé, daquele que abandona a fé. E Deus, não, mas mesmo assim, né, tu apostatou, mas, né, eu te dei um presente, eu não vou te tirar. Meus irmãos, eles que vêm com essa conversa, com esse tipo de argumentação, ela não é uma argumentação bíblica. Deus dá o presente, Deus não tira. Né? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está escrito em lugar algum. Então, por mais que é um dom, ou seja, não é um mérito o nós sermos salvos, é um dom pela graça, é gratuito. Mas Deus dá, só que aquele que não persevera na fé, aquele que apostata, esse Deus não vai salvá-lo, Deus não vai manter ele, não, então, vou te salvar mesmo assim. Então, que nós venhamos a tomar cuidado e completar essa carreira. Né? E para isso, para que nós possamos completar a carreira, como diz aqui, precisamos nos despojar, deixar todo o embaraço e o pecado. No versículo 3, vai dizer o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, nós devemos olhar para Jesus, novamente. E toda vez que nós tivermos qualquer dificuldade aqui nessa terra, nós devemos fazer o quê? Não desfalecer, não ficar ali assim, olha o que está acontecendo comigo. É pegar e olhar, deixa eu novamente botar os meus olhos, em vez de tirar os olhos do problema, tirar os olhos dessa circunstância na qual nós estamos, e focar em quem? Focar em Jesus. Ou seja, não considerar os problemas que nós temos, não considerar, sabe, as dificuldades que nós temos, e que podem vir justamente pela nossa fidelidade ao Evangelho. Por sermos fiéis ao Evangelho, nós podemos ter muitas dificuldades nessa terra. Podemos ter dificuldade, sabe, de crescer na empresa onde nós trabalhamos. Podemos ter dificuldade, sabe, né, na relação com os nossos colegas.
Na faculdade, a gente pode ter dificuldades, né, em trabalho. Já citei aqui, né, um tempo, acho que uns 2 domingos atrás, um exemplo, né, onde eu tive ali uma certa dificuldade num caso, né, quase que por pouco não perco, né, uma cadeira na faculdade. Né, por quê? Por causa da fidelidade para com o Senhor, para com a sua palavra. Então nós podemos ter dificuldade em várias situações da nossa vida. Na relação com parentes, quantas vezes, sabe, os parentes começam a se afastar de nós, às vezes, como Jesus mesmo disse, né, os inimigos serão os da própria casa. Às vezes, os da própria casa se afastam de nós, né, ou falam palavras duras contra nós, nos ofendem. Sabe, eu lembro de uma vez um tio meu, sabe, eu lá tentando evangelizar ele, né, ele, tipo, todo perdido, né, e eu tentando lá falar do evangelho para ele. E aí ele que era, né, muito devoto, né, muito idólatra, assim, devoto de ídolos, né, quando eu trouxe, né, pela Escritura, eu apenas estava, né, falando do que a Bíblia diz. E ele começou a me xingar, né, me ofender, assim, né, por eu estar falando a verdade para ele. Mas qual era o meu objetivo? Meu objetivo era ofender a fé que ele tinha? Não, o meu objetivo era que ele fosse salvo. É que ele cresce no Senhor e se convertesse e fosse salvo. Por isso eu estava falando para o bem dele, mas ele não interpretou assim. Ele, né, simplesmente me ofendeu, né, e disse, tipo, me mandou embora da casa dele. Né, então tá, tio, né, eu vou lá então. Mas, né, então nós teremos dificuldades, mas quando qualquer coisa que nós enfrentarmos nessa terra, qualquer resistência que houver, que nós não venhamos a desfalecer, que nós venhamos a considerar o nosso Senhor, as contradições que Ele recebeu, as lutas que Ele teve, sabe, o cálice que Ele teve que suportar e beber, que nós jamais. O cálice era dele, Ele bebeu sozinho. E qualquer coisa que nós passemos nessa terra, jamais se comparará ao que o Senhor passou por nós. Então que toda vez nós estivermos enfrentando alguma dificuldade, que olhemos para o Senhor Jesus. Aí diz assim, aí agora no versículo 4 ele vai trazer uma comparação com a luta, né, com a batalha. Ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado. Né, e como nós sabemos, né, o Senhor principalmente, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, sendo obediente até a morte. E muitos ao longo da história também, né, já foram obedientes ao Senhor até a morte, imitando ao Senhor Jesus. Que nós venhamos estar preparados para imitar também, porque por mais que essa ainda não é a nossa circunstância, ou seja, ainda não resistimos até o sangue combatendo contra o pecado, mas pode ser que nós venhamos a ser chamados a resistir na luta contra o pecado, nesse combate contra o pecado, a termos de derramar o nosso próprio sangue. E se nós formos chamados a uma circunstância assim, que desde já estejamos orando e pedindo graça ao Senhor, para sermos capacitados a resistir, até ao sangue. Que nós não venhamos diante, né, do temor da morte, diante do medo de qualquer coisa, uma tortura, alguma coisa assim, daí negarmos o nosso Senhor. E que não achemos que, não, mas eu amo muito o Senhor, né, e aí achar que nós já temos o suficiente para resistir. Porque o Pedro, ele achava que poderia resistir a tudo. Não, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E ele conseguiu? Não, ele negou o Senhor não uma vez só. Então, que não estejamos confiando em nós mesmos, sabe, na nossa própria força para resistir na luta contra o pecado. Nós só conseguiremos vencer com a graça do Senhor. Então, que peçamos essa graça para resistirmos. Tem um texto lá de 2 Timóteo, que ele traz os mesmos princípios aqui desse início de Hebreus 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Ele diz assim, ó, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Vejam que isso aqui já está sendo
reconhecido, né, que um bom soldado de Jesus Cristo, ele vai sofrer aflições. Então nós não estamos livres de aflições pelo fato de servirmos ao nosso Senhor. Ele é o Senhor dos céus e da terra, mas o Senhor ele não nos livra de passarmos por aflições. E inclusive nós temos aqui um imperativo, uma ordem, né? Tu, pois, sofres aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vejam que, por mais que aqui a comparação é com a guerra, né, no outro caso lá o embaraço estava relacionado à corrida. Na corrida o embaraço poderia te impedir, né, de correr melhor. Aqui o embaraço te impede de guerrear melhor. Só que o embaraço aqui não é um embaraço no sentido, né, de uma veste, de alguma coisa assim. O embaraço aqui é com os negócios, as questões. Imagina o soldado, né, que é chamado para a guerra, né, eu só posso ir para a guerra semana que vem porque eu tenho os meus negócios meus aqui que preciso resolver primeiro, aí depois eu vou lá, né, combater. Né, agora eu não posso. Né? Ou seja, o que está acontecendo? Ele está embaraçado com os negócios desta vida. Só que o que é dito? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Então, nós estamos militando? Nós estamos realmente nessa luta, nessa batalha, nessa guerra contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo, contra os principados, as potestades. Estamos nessa guerra? Se nós estamos nessa guerra, nós precisamos tomar um cuidado. Porque o nosso objetivo é agradar aquele que nos alistou para a guerra. E, portanto, para que possamos agradá-lo e combater o bom combate, nós não podemos estar embaraçados com os negócios dessa vida. E daí o 5, né? Se alguém também militar, se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Ou seja, nós precisamos lutar, nós precisamos, no outro exemplo, correr, só que é de acordo com as regras, é de maneira legítima. Quem é que define essas regras? É o Senhor. Ou seja, nós não vamos lutar de qualquer jeito. Deus define quais são as regras pelas quais nós lutamos. Porque imagina, né, se... a gente tem aqui... Vamos trazer um exemplo, tá? De uma das lutas. Quando nós desejamos que pessoas se convertam ao Senhor, nós não estamos batalhando. Isso não é uma batalha, a batalha é pela conversão de almas. É uma batalha. É uma luta. Mas nesse ato de nós batalharmos, de nós lutarmos pelas almas, nós vamos usar de vários armamentos que o Senhor nos dá. A oração, o evangelismo, onde nós vamos pregar o evangelho. A própria palavra de Deus é comparada com uma espada. A espada do Espírito. Nós vamos orar ao Senhor. Inclusive em 2 Coríntios, vai nos dizer o seguinte, ó. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, andando na carne, ou seja, andando a carne aqui, esse andar na carne aqui não é andar na carne no sentido de andar de maneira pecaminosa. Esse andar na carne é andar no sentido desse corpo, ou seja, né, estamos aqui, né, somos homens, né, estamos ainda neste mundo, então estamos andando na carne. Né. Só que quando fala assim, ó, não militamos segundo a carne, aqui, nesse segundo uso da expressão carne, aí tem um sentido, sim, de uma conduta pecaminosa. Ou seja, por mais... Então, o que acontece aqui é só um jogo de palavras. Né? Ou seja, andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Ou seja, por mais que nós estamos na carne, nós não vamos batalhar. A batalha que nós lutamos pelo Senhor, ela não é que nem as guerras por aí, onde vai se usar de engano, onde vai se usar, sabe, de tudo de coisa, porque o objetivo é vencer. Então, né, muitos exércitos, nessa tentativa de vencer uma guerra, eles vão cometer aquilo que é chamado, por exemplo, crimes de guerra, eles vão, sabe, fazer coisas, atrocidades assim,
né, impensáveis, inimagináveis, porque o objetivo deles é vencer. Mas agora nós vamos vencer a qualquer custo? Não. Andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Nós lutamos de maneira legítima. Nós temos princípios que nós não vamos abrir mão deles. E aí diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então vejo que nessa batalha pelas almas, para conduzir as pessoas a serem obedientes a Cristo, a crerem em Cristo, nós vamos lutar de maneira legítima, não segundo a carne. Então nós não vamos usar de engano, nós não vamos usar de nada que seja carnal, mas somente aquilo que é espiritual, aquilo que Deus determinou. Ou seja, a forma como Deus determinou que nós façamos as coisas é que nós vamos fazer. Só que todos têm esse pensamento. Quantas vezes, sabe, né, tem aí crentes, igrejas, né, que tentam, vamos dizer assim, atrair membros a qualquer custo. Não importa se tenho que, sabe, né, abrir mão dos princípios da Escritura para isso. Às vezes está lá o irmãozinho, né, querendo pescar no aquário alheio, né, daí começa a falar mal do outro pastor, falar mal da outra igreja e tal, né, vai fazer toda uma, né, para convidar para vir para, não, vem para a minha igreja e tal. Isso é lutar legitimamente? Isso é, como é que é? Andando na carne, não militamos segundo a carne, isso é agir de maneira carnal. Então, quantos sabe que usam do pecado? De coisas carnais, né, das coisas, sabe, do marketing, das coisas, sabe, deste mundo, assim, para querer atrair pessoas, né, para dentro da igreja. O objetivo não é simplesmente atrair pessoas para dentro da igreja, por mais que nós desejamos que haja crescimento. O objetivo é que as almas se convertam ao Senhor. E qual é o instrumento na conversão das almas? É a palavra de Deus. Então o que nós precisamos fazer é pregar a palavra de Deus de maneira fiel. Ponto. Agora voltando lá para Hebreus 12, 4, né? Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. E o 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Aqui, meus irmãos, está fazendo uma citação, tá? Lá de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Coloca para nós aí, Samuel. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Só, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Todo pai que quer o bem do seu filho, ele vai repreender o seu filho, o filho a quem ele ama. Ele vai corrigir o seu filho. Ele vai disciplinar o seu filho. Ele não vai deixar o seu filho, né, ser criado de qualquer jeito, fazer aquilo que o filho bem entende. Né? Apesar de que nós estamos numa geração cujos princípios que estão relacionados à criação de filhos estão completamente invertidos. Sempre houve, ao longo da história, né, pais e mães que não criaram bem os seus filhos. Sempre houve, ao longo da história, né, pais e mães que não seguiram os princípios da Escritura na criação dos filhos. Tanto é que nós temos mandamentos na Escritura, ordens, né, sobre como criar os filhos. Então, se nós temos isso, é porque muitos pais não criavam seus filhos conforme a doutrina do Senhor, conforme o padrão da Escritura. Mas, sabe, essa geração que nós temos atual, assim, que vem, né, de várias décadas, né, vamos botar assim, ó, metade do século XX para cá, assim, se começou uma deturpação, uma destruição
nas famílias assim sem igual ao longo da história. Se nós olharmos, sabe, indo para trás no tempo assim, e compararmos todas as gerações passadas, sabe, com essa geração atual que vem, vamos botar assim, ó, desde a Segunda Guerra para cá, é sem precedentes. A forma como a visão de família e de como se criar os filhos foi completamente deturpada. Parece, sabe, que é uma geração assim que olhou para a Escritura e resolveu fazer o oposto. Resolveu fazer tudo ao contrário. E por isso, sabe, que as coisas estão indo de mal a pior. E se não fosse a igreja do Senhor, se não fosse, sabe, a palavra de Deus ainda e um povo que serve ao Senhor nessa terra, o negócio já estava completamente destruído. Aí diz assim, só que olha só que interessante, né? O Senhor, ele está comparando, ele está se comparando na relação dele para conosco, na sua repreensão, na sua disciplina, com a forma como um pai age com seus filhos. Voltando agora lá para Hebreus 11. Ele diz assim, ó, já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos? Ou seja, nós deveríamos olhar para aquela palavra que nós lemos ali antes de Provérbios, e que foi citada aqui em Hebreus, e lembrar que essa exortação, ela está argumentando conosco, com cada um de nós. E é a palavra de Deus, o nosso Pai, para nós. Qual palavra? Filho meu. Então percebam, é Deus falando com cada um de nós. Filho meu. 5, ó. Não desprezes a correção do Senhor. Ou seja, não desprezes a minha correção. Deus está falando isso para nós. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Pensa isso, o Senhor açoita qualquer que recebe por filho. Nós temos aí no Brasil, por exemplo, a lei da palmada, né? Uma lei do inferno, né? Uma lei satânica. Por que ela é satânica? Porque ela está em oposição à palavra do Senhor. Toda vez que algo se opõe ao Senhor, quem é o opositor? Quem é aquele, né? É Satanás. Satanás é o adversário. E desde o princípio, Satanás, o que ele fez lá no Éden? Ele não começou assim? Deus havia dito, no dia que comeres, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. É o que Deus falou lá para Adão. Aí o que Satanás chega lá na Eva, né, e começa a falar? De nenhum fruto vocês podem comer. É isso? É assim que Deus disse? Aí a Eva, né? Nós podemos comer de todos os frutos, né? Só da árvore que está lá no meio do jardim nós não podemos comer e nem tocar nele. Ela já, né, acrescentou ali o tocar, né, e tal. Mas aí o Satanás, o que ele faz? Ele se opõe abertamente, frontalmente e nega a palavra do Senhor. Certamente não morrereis. E aí ele argumenta ali, né? Ele dá o argumento, ainda blasfemando contra a conduta de Deus, né? Como se Deus tivesse, Deus sabe, né, que no dia que vocês comerem vocês vão ser semelhantes. Como que querendo acusar Deus, né, de que, Deus está privando vocês, né, de uma coisa boa. Então Satanás sempre é aquele que se opõe à palavra de Deus, que nega, E essa é uma das leis que Deus sabe... que o diabo promoveu, sabe? Conduziu homens a colocarem, promulgarem, né, uma lei dessa, a lei da palmada, a lei, né, que passa, né, a impressão para a sociedade, né, de que é errado um pai usar a vara com seu filho. E aí acaba que, pensa, até um tempo atrás, né, era algo muito comum, né, os pais, era natural, independente se era crente ou não, o pai, ao criar os filhos, e nessa disciplina, para com os filhos, usar da vara. Era uma coisa comum para todos. Então, quando, né, a palavra vinha com essa argumentação, né, para nós, era algo muito natural as pessoas entenderem, né, porque elas relacionavam com o padrão que elas tinham tido na sua criação, na sua família, né, todas as famílias que elas conheciam e tal. Mas
Olha o contexto onde nós estamos hoje. Onde muitas pessoas, quando ouvem algo assim, ficam horrorizadas. Por quê? Porque elas estão num padrão completamente diferente e oposto ao padrão da Escritura na criação de filhos. Então, olha o que Satanás conseguiu gerar na sociedade, né, com leis ímpias. Lógico que essa lei ela já veio, né, após já uma mudança na sociedade, mas, mesmo assim, uma vez que há a lei, ela acaba promovendo mais ainda, né, aquela conduta errada, aquela conduta oposta à Escritura. Mas voltando aqui, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, se nós fomos recebidos como filhos de Deus, fomos recebidos na família de Deus, adotados por Deus, nós devemos esperar que isso aqui se cumpra em nós. Que o Senhor nos corrija, porque Ele nos ama, e que nós recebamos os açoites do Senhor, uma vez que fomos recebidos como seus filhos. É algo de se esperar que aconteça conosco, que sejamos disciplinados pelo Senhor. E aí o que diz no versículo 7? Ó? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então o que nós devemos fazer diante da correção do Senhor, diante da sua disciplina? Suportar essa correção. Deus vos trata como filhos. Sabe, quando nós percebemos que estamos sendo disciplinados pelo Senhor, nós não devemos ficar desesperados. Nós não devemos, ficar... olha o que está acontecendo. Se suportar a correção, Deus vos trata como filhos. Nós devemos perceber, eu estou sendo disciplinado. Então, isso aqui é uma marca de que sou um filho de Deus. Vejam como nós podemos tirar consolo para a nossa alma, mesmo quando o Senhor está lhe dando os açoites. Se estamos sendo açoitados pelo Senhor, sendo disciplinados pelo Senhor, isso é uma prova de que somos filhos, de que Deus não está nos deixando assim, né? Deus não nos deixou entregues aos nossos próprios caminhos. Deus está cuidando de nós. Deus nos ama e Ele está querendo o nosso aperfeiçoamento. E, inclusive, a disciplina do Senhor sobre nós é uma prova de que somos seus filhos. É uma das provas. E se alguém não tem essa prova, aí é complicado, porque o próprio texto vai trazer que não é algo muito bom quando alguém não é disciplinado. Porque olha só, diz assim, que filho há quem o pai não corrija? Né? Só que, infelizmente, nós estamos num tempo onde muitos pais não têm corrigido seus filhos. Onde está lá um professor, né, e aí está aqui o André e a Carol, que pode dizer melhor que eu, né? Está lá um professor na sala de aula, está lá um aluno bem travesso, bem rebelde, bem mal comportado, e tal, e aí é corrigido e tal, e aí daqui a pouco, né, em vez do pai, né, se colocar do lado do professor, né, e não, realmente, né, o que meu filho está fazendo? Até, na verdade, sim, se envergonhar, né? Chegar na escola e pedir perdão, né? Professor, me perdoa, né? Porque não estou conseguindo dar conta de criar o meu filho bem e tal, né? Tem algum conselho para me dar? Em vez do pai agir, né, com humildade, né? E não, ele, o quê? Xingou o meu filhinho, mandou meu filho para a secretaria, como assim? E tal, né? E chega lá achando, né? Defendendo, né? A conduta do delinquentezinho ali. Tem pais que não corrigem mais os seus filhos. Olha o que Satanás está fazendo na mente, das pessoas, assim, porque daí elas chegam até a ter uma dificuldade quando chega gente no texto desses. Porque elas foram criadas num padrão onde não tem correção em casa, onde são mimados e fazem o que querem. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, olha aqui, olha qual é o problema de estar sem disciplina. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vê com a marca entre quem é filho e quem não é. A disciplina é uma delas, é uma dessas marcas que vai identificar quem é e quem não é. Quem não é disciplinado pelo Senhor, simplesmente está sendo definido aqui pela Escritura como alguém que é um bastardo, não é filho. Ou seja, daqui a pouco pode até estar
dentro da igreja, né, e ter uma aparência de filho, mas sabe aquele filho que está ali dentro da família, mas foi um filho de um adultério. Aí daqui a pouco até, né, não foi, né, foi criado ali, mas ele que tipo de filho é aquele? É o filho bastardo. E aí, né, o pai ali, né, mesmo que não aconteceu, né, um divórcio e tal, tá ali, inclusive está criando, né, aquela criança, mas muitas vezes, quando isso acontecia, ele tinha o mesmo cuidado para com o bastardo do que para com aqueles que eram os filhos legítimos dele? Muitas vezes não. Normalmente não. Toda vez que ele olhava para aquela criança ali, ele já... E daqui a pouco, né, até podia deixar. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. Nós tivemos nossos pais segundo a carne, ou seja, aqueles que geraram a nossa carne. Tivemos nossos pais para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Todos reverenciaram seus pais? Sabe, é o mandamento, né? Honrarás teu pai e a tua mãe. Quando fomos corrigidos por nossos pais, nós os reverenciamos? Porque, infelizmente, muitos filhos, eles têm uma atitude para com a correção dos pais que não é a de reverência. Isso é terrível. Eu lembro que várias vezes, sabe, olha, os meus irmãos, eles acham assim, né, cada um acha que foi o que mais apanhou, né? Mas eles não conviveram comigo, eu sou o mais velho, né? Por 5 anos eu estive ali, solito. Então eles não sabem o que aconteceu até eles nascerem, até eles tiverem entendimento, né? Aí eles sempre acham que foram os que mais apanharam, né? E eu digo, não, eu fui o que mais apanhei. Porque eu vi as suas de vocês e eu sei das minhas. E a mãe está do meu lado. A mãe confirma, não, o Maico foi o que mais apanhou. Só que assim, várias vezes, sabe, eu lembro que a minha mãe, ela chegava, né, ela num tom de arrependimento, assim, né, eu não devia ter te batido tanto, né, ela falava assim, né, e aí, quem é que dizia para ela assim, mãe, eu agradeço, né, pelas surras que você me deu. Mais de uma vez eu tive que falar para ela, sabe, e dizer assim, olha, eu não me arrependo de tu ter usado a vara comigo. Eu não me arrependo, sabe, eu não gostaria que tivesse sido de uma forma diferente. Não gostaria que tivesse sido de uma forma diferente. Mas, né, tem aqueles que rejeitam. Tem aqueles, sabe, que quando, né, filhos, né, que às vezes, né, daí recebem, né, as varadas do pai, e aí aquele filho fica, sabe, com o seu coração irado para com o pai, fica, sabe, né, com pensamentos maus em relação ao seu pai. Quantas vezes, sabe, não há um coração rebelde assim? E se algum de nós aqui tinha essa disposição em relação à correção dos seus pais, que Deus nos conduza a um arrependimento. Possamos olhar para trás e ver, né, tudo o que aconteceu antes, da perspectiva do Senhor. E nós devemos olhar para a correção como algo bom. Como algo que foi proveitoso para nossa educação. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Isso deveria ser ponto pacífico. Todos nós deveríamos ter uma reverência para com os nossos pais, especialmente pela correção que eles nos deram. E aí diz assim, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então, se nós deveríamos, né, estar sujeitos à correção que nós recebemos dos nossos pais, muito mais a correção que vem do Senhor. Se o pai
no que tange, né, como diz ali, ó, os pais segundo a carne, né, os pais da nossa carne, nós os reverenciamos, nós nos sujeitamos a eles, quanto mais ao Pai dos Espíritos, que é Deus. Deus é o Pai dos Espíritos. E quando nós nos sujeitamos a Ele, é para o quê? Para vivermos. Esse vivermos é simplesmente vivermos aqui? Não, meus irmãos, aqui é vida eterna. É para vivermos eternamente. Então nós precisamos estar sujeitos à disciplina do Senhor, aprender com a disciplina do Senhor, para que possamos ser participantes da sua santidade, como já vai falar aqui, que é o objetivo da disciplina, e dessa forma nós termos vida eterna. Então não rejeita a disciplina do Senhor. Quando Deus estiver te corrigindo, como diz ali lá no início, ó, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaies, né? Quando por ele fores repreendido. Quando fala aqui que Deus ele é o Pai dos Espíritos, nós podemos entender isso aqui de duas formas. Tem uma forma mais ampla e uma forma mais específica. Tá? Qual é a forma mais ampla? É no aspecto onde Deus, ele de fato é o Pai do Espírito de toda a carne, né, de todos. Porque, por exemplo, vamos lá, o que diz lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 1? Olha só, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, o que acontece? Nós recebemos dos nossos pais a carne, mas agora o espírito vem de Deus. O espírito vem de Deus. Deus é aquele que forma o espírito do homem dentro dele. Então, toda vez que ocorre a concepção, ali inicia a vida. Nós temos o espermatozoide que vem do pai, o óvulo que vem da mãe. Quando se unem, ocorre ali a concepção. Ali nós já temos um ser humano, nós já temos ali um homem. Só que, e o espírito? O espírito, no momento da concepção, é dado por Deus. Deus é aquele que forma o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito não é algo que vem do pai e da mãe. O pai e a mãe não formam o espírito. O pai e a mãe, eles são aqueles que Deus usa para formar, né, para gerar a nossa carne. Mas o nosso espírito não vem dos nossos pais. O nosso espírito vem de Deus. Deus é aquele que forma o espírito do homem dentro dele. Por isso que ele, de maneira mais geral, ele é o Pai dos espíritos. De todos. Porque ele é aquele que formou todos os espíritos. Nós também temos, né, aquela passagem clássica lá de Eclesiastes, né? Tratando da morte. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, falando sobre a morte, ele fala o seguinte, ó, e o pó volte à terra, ou seja, o corpo, né? O corpo volte à terra, o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vejam, né? Então o espírito, ele é algo que vem de Deus, e foi formado por Deus, o espírito do homem. Isso lógico, não é o tema de hoje, mas só deixando claro também, né, para não haver uma má compreensão daquele versículo, volte a Deus. Né? Isso não significa, então, que o espírito de todo homem volta para Deus e fica lá na presença de Deus, no céu e tal, independente de como viveu, né? Ele volta para Deus, sim, mas imediatamente, para quê? Porque é julgado e Deus dá o destino. Né? Seja bem-aventurança, descanso para os justos, ou já tormento para os injustos. Como, por exemplo, nós vemos ali o rico e o Lázaro. Né? O rico foi já para o Hades, em tormento. O Lázaro estava no seio de Abraão, num estado de bem-aventurança, ali em descanso. Ponto. Ou seja, mas ambos, né, o espírito de ambos foram até Deus e Deus dá o destino.
E é um destino que já é eterno, por mais que o local não é o local eterno, né, onde já vão hoje, né, as almas quando morrem, porque a alma dos justos, eternamente, vai estar o quê? Após a ressurreição, nos novos céus e nova terra, na Nova Jerusalém. Esse é o destino eterno dos justos. Mas agora, e os injustos é o Guiena, é o lago de fogo. Esse é o local eterno para onde os ímpios irão. E aí, a Nova Jerusalém já desceu, já está na terra, né? Ou seja, então esse local eterno, mesmo onde os justos estarão, ainda não é assim, né? Ainda os justos não estão no local eterno. Os justos hoje estão nos céus, os que morreram, mas não é essa exatamente a condição que vai ser eterna. Os céus se unirão à terra. E aí nós teremos para sempre com o Senhor nesses novos céus e nova terra. Continuando aqui agora, Hebreus 12, versículo 10. Perdão, só antes, para finalizar o 9, né? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então eu falei aqui de maneira mais geral, tá? A questão, né, de Pai dos Espíritos, né, no sentido, né, no que tange a todos, tá? Só que Deus, ele é o Pai dos Espíritos, aí no caso, nós, como Igreja do Senhor, de maneira especial e diferente do que em relação às pessoas do mundo. Porque nós não fomos apenas criados, formados por Deus, nós fomos também redimidos pelo Senhor. E nesse sentido, Deus é nosso Pai de uma maneira diferente do que em relação ao mundo. E nesse aspecto, Deus não é o Pai das pessoas que estão no mundo e que não se converteram ainda. Nesse aspecto, nós somos filhos de Deus e, de maneira distinta, as pessoas do mundo que não se converteram ainda não são filhas de Deus. Então, nesse aspecto da redenção, o Pai, Deus, não é o Pai dos espíritos delas. E aqui nós podemos relacionar com o Evangelho de João. O Evangelho de João que inclusive tem dessa passagem aqui, que é lá no início do Evangelho de João, já tem no canal da igreja ali a exposição. O pastor Luiz tem feito. Aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vejam, aquele que nasceu de Deus, né, que teve essa experiência do novo nascimento, ele nasceu do Espírito, portanto, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Pai, ele é o Pai, como diz ali, o Pai dos Espíritos. Então ele é nosso Pai de maneira especial. E eu entendo que aqui em Hebreus 12, muito mais apropriadamente, é esse tipo de paternidade que está sendo trazida aqui. Justamente porque está fazendo justamente essa comparação entre aqueles que são filhos e são disciplinados pelo Pai, que foram recebidos por ele como filhos, e comparando inclusive com aqueles que não recebem disciplina e são bastardos, não são considerados filhos. Então o próprio texto, o contexto aqui do que nós estamos vendo, está fazendo essa diferenciação entre aqueles que são e aqueles que não são. Voltando aqui agora então para Hebreus 12, versículo 10. Porque aqueles quem? Os nossos pais, né, da carne, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Ou seja, o nosso pai e a nossa mãe, quando nos corrigiram, eles estavam fazendo isso conforme, né, eles achavam que era o melhor para nós. Sempre era o melhor? Sempre foi da melhor forma? Não. Às vezes a correção que o pai dava não era da melhor forma ou com o melhor propósito e tal, né? Às vezes não. Mas conforme melhor lhes parecia, né? Então a intenção, pelo menos, normalmente, né, a intenção dos pais é boa, né? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas agora, no que tange a disciplina de Deus, não há erro. Não há nada errado, não há nada, sabe, sempre há um propósito bom.
Olha só, este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. O objetivo de nós sermos disciplinados por Deus, toda vez que nós formos disciplinados pelo Senhor, Deus está querendo que nós sejamos participantes da sua santidade. Deus quer nos tornar mais parecidos com Ele. Deus é santo. E Ele nos manda que nós sejamos santos, e Ele trabalha para que nós sejamos santos. Ele opera em nós. Ele opera nas circunstâncias que nos cercam, para nos conduzir à santidade. Se nós somos filhos de um Deus que é santo, Deus Ele quer que nós, como filhos dele, sejamos santos. E Ele vai trabalhar para isso, para nós sermos conformados com a imagem do seu Filho, Jesus, o Santo de Deus. Então sempre percebam isso, meus irmãos. Toda vez que vocês perceberem, essa circunstância que está acontecendo comigo é uma disciplina da parte do Senhor. Ou, aliás, antes disso, quando acontece alguma situação adversa na tua vida, primeiro faça essa pergunta: será que isso aqui não é uma disciplina? Será que isso aqui que está acontecendo comigo não é uma disciplina da parte do Senhor? Essa é a primeira questão. Depois, entendendo, não, eu creio que sim. Eu creio, como diz lá em Romanos, capítulo 8, onde diz o seguinte, Romanos 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas estão cooperando com o meu bem, então, isso que está acontecendo, sim. Eu posso não entender como, por que e tal, né, o que exatamente Deus está querendo fazer, mas, sim, preciso entender que é uma disciplina do Senhor, é algo que Deus está ali conduzindo. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ou seja, e se contribuem juntamente para o bem, significa que um dos principais objetivos é nos conduzir à santidade. Deus, Ele conduz as coisas de maneira que elas contribuam juntamente para o nosso bem, porque elas estão contribuindo para nós sermos feitos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais santos. Aqueles são chamados segundo o seu propósito. Olha o que diz no 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E olha que interessante. Por mais que não falou aqui sobre santificação, né? Só que a santificação ela está presente, meus irmãos. Porque na ordem das coisas, o que vem? Primeiro, né? Olha o 30 ali, predestinou, depois chamou, depois justificou. Então, primeiro vem a predestinação, lá antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, como nós vemos lá em Efésios. Na sequência, vem o chamado. Deus nos chama, Deus ele envia a pregação do evangelho a nós, a palavra a nós, então nós somos chamados. Aí nós somos justificados, porque nós cremos no evangelho, então fomos salvos, portanto justificados. E aí depois já pula direto para a glorificação. Só que qual que é o detalhe, meus irmãos? O detalhe é que o processo da santificação está entre a justificação e a glorificação. Há um caminho entre a justificação e a glorificação, que é a santificação. E disso, por mais que não se falou por nome, mas já foi feito referência no versículo 28 e 29, porque essas coisas contribuindo juntamente para o nosso bem, é esse processo onde Deus está fazendo com que todas as coisas contribuam para sermos santos, santificados. Aonde Deus nos predestinou, não simplesmente para sermos salvos, mas para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, para que sejamos santificados, aperfeiçoados, conforme a imagem do Senhor. Voltando lá para Hebreus 12 agora. Versículo 11. Vai dizer o seguinte, E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, quando um pai está lá repreendendo, quando um pai está lá castigando o seu filho, para o filho aquilo parece ser, que alegria, meu pai está me castigando. Não, né? Não é no momento,
não parece ser de gozo, mas de tristeza. A mesma coisa é em relação a quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Aquele ato de sermos disciplinados pelo Senhor, no momento da disciplina, não parece ser algo motivo de alegria. Pelo contrário, parece ser algo, né, como diz aqui, de tristeza. Mas nós precisamos entender, então, que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem. E especialmente quando nós olhamos para trás e vemos, sabe, tudo aquilo que Deus já operou em nossa vida, e muitas vezes, sabe, usando de circunstâncias difíceis, circunstâncias onde nós sofremos. E depois nós vamos olhar assim, olha só. Tá, e agora eu entendo por que eu passei por aquilo. E tem coisas, meus irmãos, que enquanto nós estivermos nessa terra, nós não vamos entender. Mas quando estivermos na glória, aí vai cair a ficha, sabe? E aí a gente vai entender todas as coisas. E vamos finalmente compreender por que todas as coisas realmente cooperavam, contribuíam para o nosso bem. E aonde Deus estava movendo todas as circunstâncias para nos conduzir à santificação, para nos conduzir a uma semelhança cada vez maior com Ele. E quando nós entendemos isso, nós percebemos o propósito que há em cada circunstância. Então, que sempre que acontecer alguma situação, que nós perguntemos, sabe, o que é que Deus está querendo operar? O que é que Deus está querendo trabalhar na minha vida por meio dessa situação? Porque senão a gente não vai conseguir aprender. Porque daqui a pouco, né, a gente está ali, Deus vai ter que novamente, né, nos disciplinar de novo, Que nem aquele filho, né? Não faz isso. Aí o filho vai lá e faz. Aí o pai vai lá e castiga. Mas daí, em vez do filho aprender, ele vai lá e resolve. Não, vai lá teimoso e faz de novo. Aí o pai vai lá de novo e castiga. E depois segue teimando. Aí o pai segue disciplinando. Até o filho aprender. E aí? Mas e se o filho já tivesse aprendido na primeira correção? No primeiro castigo, o filho já tivesse aprendido e... Não, então tá. E passado, né, ser obediente, o pai ia continuar disciplinando? Não. Então vejam que às vezes nós podemos, sabe, estar sofrendo situações simplesmente por causa da nossa rebeldia, da nossa teimosia. Por não estarmos aprendendo com a disciplina do Senhor. Então é importante nós perguntarmos e orarmos ao Senhor. Afinal, né, se algo está acontecendo, nós podemos muito bem, né, chegar diante de Deus, sabendo que Deus usa as circunstâncias para nos disciplinar, para nos corrigir. Nós podemos chegar diante do Senhor. O que é que eu preciso aprender por meio de tudo isso? O que tu queres me ensinar por meio de tudo que está acontecendo na minha vida? Sabe, as disciplinas do Senhor, elas podem ser várias. Inclusive, Deus pode usar a própria igreja, né, para disciplinar alguém. Ou seja, essa disciplina, ela também... Lógico que a disciplina aqui, ela é muito mais abrangente, tá? Ela é muito ampla. Mas, dentro de toda essa disciplina ampla que está contida nessa passagem aqui, né, que é todos os meios pelos quais Deus usa para disciplinar, mas um dos meios que Deus usa para disciplinar o seu povo, os seus filhos, é a própria igreja. Onde, né, nós vemos ali quando Jesus fala, né, se o teu irmão pecar contra ti, vai, né, entre ti e ele só, repreende-o, entre ti e ele só. Vê, esse irmão, ele está sendo usado para disciplinar o seu outro irmão. Quando nós nos admoestamos, nos repreendemos, né, quando o irmão, né, vê o outro, né, que está indo por um caminho, ele chega ali, irmão, o que está fazendo? Por que está tomando essas atitudes, essas decisões e tal, né? Olha para a palavra aqui e tal. Esse irmão não está sendo usado para disciplinar o seu irmão? E várias outras circunstâncias. Né? A própria disciplina eclesiástica, no sentido mais formal, né, também. Na igreja. Tudo são meios que Deus vai usar para disciplinar os seus filhos. E aí, quando nós formos disciplinados de alguma forma, seja, né, de maneira um pouco mais informal, naquelas relações entre os irmãos, né, onde um irmão vai, né, e corrige o outro, ensina o outro e tal, ou seja, de uma forma mais formal, nós vamos daí ficar... vamos desprezar a disciplina? Vamos desmaiar diante... agora acabou, né? Eu fui disciplinado, fui repreendido pelo meu irmão. A gente vai ficar desmaiado, a gente vai, tipo assim, desanimar? Não. Pelo contrário. Como diz lá em Provérbios, né?
Nós devemos amar a repreensão, amar a disciplina. Não é o que nós devemos, rejeitar. Pelo contrário. Para que nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais semelhantes ao Senhor. Aí diz assim, na sequência agora, versículo 11, tá, novamente. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então vejam, a disciplina, ela visa um fim. E a disciplina não é um fim em si mesma. Nós não somos disciplinados simplesmente porque Deus quer nos disciplinar e tal, porque... Não. A disciplina, ela visa um fim. Qual é esse fim? É um fruto de justiça, um fruto de santidade. E que nós possamos produzir esse fruto. Depois, olha só, depois produz um fruto pacífico de justiça. Então, esse é o fim pelo qual Deus nos disciplina. Produzir um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E aqui nós vemos fruto pacífico de justiça. Portanto, esse fruto, ele é um fruto de justiça e é um fruto de justiça que ele é pacífico. Portanto, sempre há uma relação entre justiça e paz. Vamos pegar um exemplo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Vai para nós aí, mano. Olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, se nós fomos justificados pela fé, significa que nós fomos considerados diante do tribunal de Deus como justos. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Qual é o resultado de nós termos a justiça de Cristo imputada a nós? Nós passamos a ter paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o texto aqui de Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Vamos ler Tiago 3, versículo 11 ao 18. Tá? Tiago, capítulo 3, versículo 11 ao 18. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Lembre disso, água amargosa. É uma água amarga. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, olha isso. Não é apenas inveja, se tendes amarga inveja. Veja que essa amargura, né, ela está primeiro fluindo dos lábios, né, uma água, né, um manancial que não pode, né, água doce, ou seja, uma água potável que vai dar vida para aqueles que ouvem, e ao mesmo tempo, né, uma água amargosa, né, que vai produzir morte. Né. Aqui, uma inveja amarga. Amarga inveja. Se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica. Olha só que interessante. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, portanto, né, se é pura, ela é santa. Ela é pacífica, portanto, ela vai produzir paz. Moderada, tratável. Nós precisamos ser tratáveis, meus irmãos. Então, aquele que aceita a disciplina é alguém tratável. Aquele que rejeita a disciplina é alguém de difícil trato, é alguém que não é tratável. Então, que sejamos tratáveis, que aceitemos o trato de Deus, aceitemos, sabe, o trato, inclusive quando Deus usar os nossos irmãos para nos tratar. Que aceitemos o tratamento de Deus. Que sejamos tratáveis. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Olha só,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, que nós venhamos a produzir esse fruto de justiça. E que nós venhamos a produzir esse fruto buscando a paz. Né? Semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E é o que nós vamos ver agora, aqui na sequência em Hebreus. Como tudo isso, sabe? A santidade, a justiça, né? Que a justiça ela tanto produz paz, como também, né, o próprio fruto da justiça deve ser semeado, como diz lá em Tiago, né, na paz. Aí diz assim, ó, voltando ali para Hebreus 12, tá? Então, o final do 11 já dizia, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aqui, meus irmãos, está retomando tanto o aspecto da corrida como da luta. A luta contra o pecado, a carreira, né, que nos está proposta. Ou seja, aquele que está com as mãos, né, frouxas, já fracas, né, tornar a levantar as mãos cansadas. Não aguenta mais. Já perdeu as forças. O que está dizendo aqui? Tornar a levantar as mãos cansadas. Os joelhos desconjuntados. Já não está mais conseguindo, já está mancando ali, porque o joelho, né, está desconjuntado. E aí não está conseguindo já correr. Pensa a condição dessa pessoa. O cara está tentando lutar, ou tentando continuar a corrida, mas está com seus joelhos desconjuntados. Como é que vai ser essa corrida? Como é que ele vai conseguir? Só que aí, a pessoa que está nessa situação, infelizmente, meus irmãos, muitas vezes, espiritualmente, nós estamos nessa condição. Se nós não estamos bem, como é que nós vamos estar? Quantas pessoas estão mancando na fé? Estão mancando por quê? Porque o joelho está desconjuntado. Então, que nós possamos olhar, sabe, e se examinar e ver como é que eu estou, como é que está sendo a minha caminhada, como é que está sendo essa minha corrida. Eu estou mancando, eu estou num passo bem firme. Como é que eu estou? Como é que o meu irmão está? Eu preciso, sabe, sim, cuidar de mim, mas eu preciso também, sabe, zelar pelos meus irmãos. Como é que os meus irmãos estão? Estão mancando? Se eles estão mancando, quer dizer que há algum problema? Nas juntas ali, no joelho e tal. Tem um problema. O joelho está desconjuntado. E aí o que vai fazer? Vai se desistir da corrida? Ah, não é para mim esse negócio de ser crente, né, e tal, eu vou, né, pendurar as chuteiras e tal. Não, nós não podemos desistir da corrida. Não podemos cair e ficar prostrado. Caiu, levanta. Está com o joelho desconjuntado. Opa, o que a palavra está dizendo aqui? Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, tornai a levantar, levanta-te. Primeira coisa, não é para ficar parado, não é para ficar prostrado, é para se levantar. Primeira coisa é essa. Olha só o que diz aqui na sequência. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Ou seja, cuide dos caminhos por onde está andando. O caminho do Senhor é um caminho reto. É um caminho plano. Ele pode ser estreito, mas ele é reto. Os caminhos tortos são os caminhos do pecado. Então imagina, tu já está ali mancando e ainda vai querer andar por caminhos tortuosos. Aí é que vai cair mesmo, né? Então cuida o caminho, para onde é que está indo. O caminho é caminho reto. A palavra de Deus é esse caminho que nós devemos andar. Caminho reto, caminho plano. Então tornai, olha só, fazei veredas direitas para os vossos pés. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Antes seja sarado. Então aquele que está manquejando, não é para ele cada vez, né, e se desviar completamente. Primeiramente, conserta o caminho. Sai dos caminhos errados. Volta para o caminho direito. Volta a trilhar o reto caminho do Senhor. Até que seja completamente sarado. Vê que o objetivo é que aquele que está com os seus joelhos desconjuntados e estão manquejando,
O objetivo é que sejam sarados e possam completar essa corrida, não ir até o final da corrida manquejando. É que se coloque de pé e em breve seja sarado pelo Senhor. É interessante que essa palavra aqui, ó, não se desvia inteiramente. Tá? Essa palavra grega, ela tem uma amplitude de significado, né? Que um deles é a questão do desvio. Mas sabe que ela pode, essa coisa de meio que tortuoso, assim, ela pode estar relacionada, inclusive, à própria junta, esse desvio ocorrer, tipo, da junta se desconjuntar, assim, e se separar. Ela poderia ter significado, tanto é que eu estava lendo eu tinha lido isso num comentário, e depois, quando eu fui ler a tradução do Almeida, mas lá, aquela que ele fez lá em 1693, é interessante que a forma que ele tinha traduzido essa palavra, ele tinha usado assim, ó, para que o que manqueja não se torça. Ou seja, para que não houvesse tipo, uma torção, né? E então, onde ficaria tipo, completamente sem condições de poder seguir adiante, né? Mas antes seja o quê? Seja sarado. Então, essa também então, é uma possibilidade de tradução aqui, né, da palavra, né? Ou seja, para que aquele que manqueja não tenha os seus ligamentos, a sua junta torcida e daí onde não vai conseguir de fato, né, concluir a corrida, né? Mas antes seja sarado e possa, né, chegar até o final da carreira. Né? De qualquer forma, seja, né, a questão, ambos, né, vamos dizer assim, os sentidos, né, que há na palavra vão trazer, sabe, aplicações tremendas para a nossa vida. Seja, né, a de não nos desviarmos completamente, seja, né, a de sermos completamente, né, curados, né, e possamos, então, completar a carreira. E aí, por fim, meus irmãos, nós vamos ter aqui, olha só, o 14. Palavra tremenda aqui, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vejam o que diz primeiramente, seguir a paz com todos. Lembrando já do que a gente tinha visto ali, né? Sobre o fruto. Diz ali, ó, o fruto pacífico de justiça. A gente viu lá em Tiago, né? Que o fruto da justiça, ele semeia-se na paz. Para os que exercitam a paz. Então, seguir a paz com todos. Esse princípio, meus irmãos. Nós não podemos ser santos se nós não zelarmos por manter a paz, por seguir a paz com todos. Como diz lá em Romanos, capítulo 12, e versículo 18, vai dizer o seguinte, ó, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que a palavra diz aqui? Se for possível. Se possível, é sempre possível ter paz com todos? Não. Às vezes não é possível. Mas no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Então, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Portanto, né, como diz lá em Hebreus, seguir a paz com todos. Mas agora, quando os homens não querem ter paz conosco, aí nós não temos o que fazer. Os homens querem ser nossos inimigos, querem nos perseguir. O que a gente vai fazer? Nós não temos o que fazer. Nós não vamos conseguir fazer com que o outro tenha paz. Mas no que depender de nós, então que nós venhamos a nos esforçar para ter paz. Essa paz, ela é a qualquer custo? Não. Por exemplo, é paz em detrimento da verdade? Não, meus irmãos. Nós precisamos sempre estar ao lado da verdade. Se alguém, né, ela vai e coloca, né, uma coisa assim, eu vou ter paz contigo nessa condição. Se a condição que ela coloca para ti, ela não está de acordo com a Escritura, para que tu tenha paz com alguém, tu precisa abrir mão de qualquer princípio da palavra, é óbvio que daí nesse caso tu não vai ter paz. Mas agora, no que depender de nós, dentro de todos os princípios da Escritura, sendo obedientes, né, a tudo que a palavra nos manda, no que depender de nós vamos ter paz com todos. Nós devemos almejar a paz, seguir a paz com todos. E ele diz assim, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, sem santificação,
O que está dizendo aqui? Alguém vai ver o Senhor? Ninguém verá o Senhor. E aí, eu lembro, né, de uma vez, ouvindo, né, uma pregação, né, porque eu já cheguei a congregar em igrejas que diziam, né, que tinham aquele mote, né, do uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, nessa época, né, um dos pastores lá fez uma pregação, onde ele cita essa passagem, né, seguir a paz com todos, e a santificação, e ele diz assim, ó, sem a qual ninguém verá o Senhor na tua vida. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de acrescentar algo à Escritura, ao interpretar, ou seja, ninguém, não é que tu não vai ver o Senhor, não é que sem santidade tu não vai, tipo, não, uma vez, o que ele estava dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre, então, ou seja, tu não vai precisar de santidade, né, para salvação, não te preocupa com isso, é só que as pessoas não vão ver Deus na tua vida, se tu não for santo. Se tu for santo, eles vão ver Deus na tua vida, agora se tu for, eles vão ver, se tu não for, eles não vão ver na tua vida. Meus irmãos, isso é uma heresia. Isso aí é torcer a Escritura. O texto é bem claro. Se Deus quisesse dizer que era na nossa vida, era só o Espírito Santo ter movido Paulo aqui a escrever. Né? Sem santidade, ninguém verá ao Senhor na tua vida. Era só escrever ali. Né? Acrescentar essa frasezinha na tua vida, estava tudo resolvido. Mas o Espírito Santo escreveu, mandou Paulo escrever na tua vida, ali depois de ninguém verá o Senhor, não mandou escrever. Então significa que sem santidade ninguém verá o Senhor, e é isso. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, vai dizer o seguinte, ó, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Olha só como é que Deus nos elege para a salvação. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha que interessante. Não é só a fé na verdade, a fé da verdade que nós devemos ter. É santificação do Espírito também. Ou seja, o Espírito Santo vai produzir em nós santidade. O Espírito que é santo, que habita em nós, vai produzir santidade. Então, vejam que nós fomos eleitos desde o princípio para a salvação em santificação. Não é fora, a santificação faz parte do processo. Santificação faz parte desse trabalhar. Uma vez que Jesus ele é o autor e consumador da fé, nessa consumação está a santificação que ele vai operar em nós. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele vai aperfeiçoar. O que é esse completar, esse aperfeiçoar, que a gente já leu na semana passada lá de Filipenses? É a santificação, meus irmãos. Quem é que opera isso em nós? É o próprio Deus. Lógico que nós precisamos nos esforçar para sermos santos, nós precisamos nos santificar, nós recebemos essa ordem. Mas nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos nisso. A santificação não é algo produzido simplesmente eu por mim mesmo, no meu próprio esforço. Eu vou me esforçar para ser santo, mas em completa dependência de Deus. Em completa dependência da graça, do poder de Deus. Aí diz assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos entender que precisamos ser santos, meus irmãos. Já tem lá no sermão, né, de Jesus, lá do monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que coisa tremenda. Isso não é só aqui que está escrito isso. Lá, Jesus já começa o seu sermão, uma das primeiras bem-aventuranças é bem-aventurados os limpos de coração. O que é o limpo de coração? É santidade, meus irmãos. É puro de coração, limpo de coração. É um coração santo, um coração santificado. E ele é bem-aventurado por quê? Qual é a consequência de ser limpo de coração, puro de coração? Verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí diz assim, ó, tendo cuidado, e aqui agora vai falar da paz. Só que não usando o termo paz, mas é aquilo que está relacionado à paz. Olha só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vejam, meus irmãos, nós fomos salvos pela graça, não é?
Todos nós fomos salvos por meio da graça. Só que é possível nós nos privarmos da graça de Deus? Já salvos, nos privarmos da graça de Deus? Sim. Quer saber uma das formas? Quer aprender uma das formas? Aprender aqui no sentido, tá, eu espero que não seja um aprendizado prático. Ou seja, não coloca isso em prática. Aprende como é que é, mas para não fazer, tá? Como é que alguém consegue, né, se privar da graça de Deus depois de já ter recebido a graça? É o seguinte, ó, tu foi perdoado por Deus pela graça. E aí, uma vez que tu foi perdoado pela graça, tu toma uma decisão de não perdoar. Eu não vou perdoar. Eu vou ficar com meu coração amargurado, rancoroso. O que vai acontecer? Deus vai te perdoar? Uma vez que ele não está perdoando? Deus não vai te perdoar. Uma vez que ele não está te perdoando, por que Deus não está te perdoando? Uma vez que tu não está perdoando. É porque ao tomar essa decisão de não perdoar e deixar que a amargura tome conta do teu coração, através desse ato de deixar a amargura tomar conta, de não perdoar o teu próximo que pecou contra ti, tu está te privando da graça de Deus. Uma vez somos salvos pela graça, nós somos perdoados pela graça, mas isso implica em que também pela graça nós precisamos perdoar com o mesmo perdão que foi estendido a nós. Nós, inclusive, fomos ensinados pelo Senhor a orar assim. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a forma como o Senhor ensinou sobre o perdão. E agora aquele que o Senhor Jesus também ensinou. Depois que ele conclui ali a oração, ele ressalta esse aspecto. Se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o nosso Pai não nos perdoará as nossas ofensas. E aí, sem perdão, nós vamos conseguir chegar. Vamos ser salvos? Estamos nos privando ou não da graça de Deus quando não perdoamos? Estamos nos privando da graça de Deus. Então, quando deixamos a amargura tomar conta do nosso coração, estamos nos privando da graça de Deus. Então, tomem cuidado, irmãos. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Olha que coisa terrível. Quando alguém deixa a amargura tomar conta, não perdoa o seu próximo, o que acontece? Seu coração fica cheio de amargura. Fica cheio, sabe, dessa falta de perdão para com o seu próximo. E aí, ele começa a falar mal. A consequência é começar a falar mal do próximo, que ele não perdoa, para os outros. E aí vai contaminando aqueles que estão à sua volta. Aí daqui a pouco, né, eu não perdoo o meu irmão, daí depois eu já chego para minha esposa, o irmão lá fez isso, fez aquilo e tal. O que eu estou fazendo? A amargura está no meu coração, eu já estou contaminando o coração da minha esposa daí com aquela impressão que eu tenho má do irmão, porque eu não perdoei ele. Olha o que a amargura no nosso coração vai fazendo. A gente vai alastrando, sabe, aquilo, para aqueles que estão à nossa volta, e contaminando outros com aquela amargura que está dentro de nós. Então, não haja nenhuma raiz. Se tiver alguma raiz de amargura, pede graça para o Senhor para arrancar fora e despojar de toda a amargura. E aí, por fim, concluindo aqui, 16, 17, ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ninguém seja fornicador. Quando fala que ninguém seja fornicador, não significa que o Esaú era fornicador. Quando fala assim, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Então, a princípio, o que mais propriamente é o que está definindo o que Esaú é e que nós não devemos ser é profano. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas, quando fala ali, ninguém seja fornicador, lembrando, seguir a paz com todos. O que está em oposição? O que é uma forma de não ter paz? É quando eu não perdoo o meu próximo. Eu tenho paz com quem eu não perdoei? O que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 3. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então vejam, aí ali em Hebreus, o que acontece? Primeiro, seguir a paz com todos. E a santificação. Aí depois ele dá um exemplo, daquilo que mais vai tirar a nossa paz,
que é deixar a amargura tomar conta do nosso coração. E depois vai falar o ponto principal. Lembrem que santidade não se resume a isso, tá? Santidade é muito mais amplo do que se abster da fornicação. Mas é algo muito importante. Senão a palavra não ia muitas vezes vincular a questão da santidade e em oposição à fornicação. Várias vezes faz isso. Inclusive aqui em Hebreus. Quando fala assim, ninguém seja fornicador, justamente após, né, aquilo que tira a paz, né, aquilo que perturba a paz, né, que é a amargura, na sequência, então, aquilo que também tira a santidade, né, que é a fornicação. Uma das coisas, pelo menos, uma das principais coisas que ataca a santidade. Então, ninguém seja fornicador. Ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, ele profanou aquilo que é, sabe, a aliança. É uma profanação da aliança. Por que profano? Por que ele profanou a aliança? Porque ele, como primogênito, não seria, a princípio, né, no primeiro momento, aquele que receberia a bênção? Isaac não estava pronto para abençoar Esaú? Estava. Só que o que aconteceu? Ele vendeu o seu direito de primogenitura, meus irmãos. Vendeu. Por uma refeição. Um prato de lentilha. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que acontece? Olha só o 17. Porque bem sabeis se, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O que isso significa? Que por mais que ele estava ali, né, arrependido de ter feito, mas ele não encontrou o lugar de arrependimento. Não significa que o coração dele não estava... O ponto é que ele não conseguiu mais alcançar aquilo que ele queria. Não alcançou mais o lugar de arrependimento. Ele buscou a bênção, mas não alcançou a bênção. Não aquela que ele queria. Não aquela que tinha sido dada para Jacó. Isaac é bem claro, ele foi abençoado e ele será abençoado. Esaú recebeu uma outra bênção, mas não aquela bênção da aliança. A bênção da aliança foi dada a Jacó e não a Esaú. A bênção que Esaú recebeu foi apenas terrena, podemos dizer assim. Ele buscou com lágrimas a bênção da aliança, mas não alcançou. Isso mostra o quê? Aquele que rejeita a aliança pode nunca mais conseguir tornar a ela. Ele tinha o direito da primogenitura e ele rejeitou, ele vendeu esse direito. Nós fazemos parte da igreja, como diz aqui em Hebreus 12, 23, a Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos. Se é a igreja dos primogênitos, significa que nós temos um direito de primogenitura ao fazer parte da igreja. E aí? E se nós apostatarmos da fé e vendermos o nosso direito? Se alguém disser assim, para que tu continue vivo, para que tu possa comprar e vender, faça essa marquinha aqui na mão direita. Faz essa marquinha aqui na testa aqui, e tal. Ou seja, o que vai estar fazendo? O pessoal vai estar vendendo o seu direito de primogenitura por causa de dinheiro, ou de comida, de poder permanecer vivo. Depois, vai conseguir herdar a bênção? Não. Vendeu o seu direito. Não tem mais volta. Então, que estejamos atentos, meus irmãos. Que jamais venhamos a vender o nosso direito de primogenitura. Que jamais hajamos como Esaú, desprezando a bênção do Senhor. Pelo contrário, que permaneçamos fiéis ao Senhor até o fim. Amém, meus irmãos.